pessoal, eu sou a Bia Barros e eu estou aqui para conhecer um pouquinho mais sobre o INATO, Instituto de Evolução Humana. Estou com o David, que é um dos instrutores dessa instituição, que vai falar bastante para a gente sobre o que é a proposta desse instituto. David, INATO, Instituto de Evolução Humana, traduz isso para a gente. Inato ela tem dois significados, né? O primeiro que é inteligências naturais humanas, o inato, como conhecimento, e como ferramenta e conhecimento daquilo que é natural, que nasce com a gente, também na língua portuguesa, daquilo que é nato, né? Ou seja, quando nascemos, a gente nasce com um comportamento natural, que ele é composto de habilidades e inabilidades e de vários potenciais naturais. E como funciona o trabalho do INATO? O que é a proposta? O que tem para oferecer para as pessoas? O trabalho e a proposta é na linha comportamental. Então a gente vai entender que aquilo que estressa ou alguns gatilhos que faz a gente ir até o estresse ou ficar triste, o inato tem as ferramentas e o conhecimento e o entendimento de como solucionar e resolver esses problemas do nosso dia a dia, nas nossas interações pessoais mesmo, nessas interações interpessoais, tanto no mundo corporativo, nas nossas profissões, nas funções que a gente desempenha, seja a gente um artista, seja a gente um esportista, seja a gente trabalhando em qualquer área que seja, medicina, enfim, engenharia, ou mesmo um salão de beleza, ou uma estética, ou ser um surfista, não interessa qual é a nossa escolha de vida em termos de profissão. O inato ele vai estar dentro porque ele está dentro de nós, é natural, está dentro de cada ser humano. Mas também a gente traz para a nossa vida pessoal, tanto no autoconhecimento ou a gente querer desenvolver mais as nossas habilidades, ou conhecer, porque existe potenciais, competências e habilidades dentro da gente que às vezes a gente nem sabe como fortalecer isso. Uhum. E aí, essa é a proposta do Inato. A ideia é de que aquilo que a gente precisa de ferramenta para resolver certas situações, seja conflitos internos ou conflitos com as outras pessoas que a gente interage, às vezes a solução para isso está dentro de nós e a gente não sabe como acessar essa característica ou essa habilidade. E o Inato, ele vem como se fosse assim, não só traduzir, mas ele vem mostrar para você, mas também vem mostrar como é que é essa aplicabilidade, como é que eu faço para resolver esse problema, ou como é que eu faço para me dar melhor nesta profissão, ou não estou me sentindo bem nesse relacionamento ou nessa profissão, como é que eu faço para trabalhar isso e me desenvolver mais e conseguir, como se fosse assim, é uma busca da felicidade, mas interpessoal, né? De, Ah, de cada pessoa daí. aham. Me fala uma coisa, e da onde surgiu essa metodologia? Quem criou? Há quanto tempo existe? O Instituto de Evolução Humana ele já está há 24 anos já em Blumenau e ele foi desenvolvido, né, vamos dizer assim, criado pelo JF, que é José Fernando Araújo. Ele é o compilador, né, um conferencista internacional, palestrante, e nesses 24 anos que o Instituto ele vem fazendo, o JF, através do Instituto, vem aplicando esse conhecimento. Hum. Mas já são 30 anos de estudo na área comportamental, né? Em todos os sentidos da psicologia, tanto principalmente do Carl Gustav Jung, mas também de tudo que tem a ver com psicologia, Freud, algumas ferramentas comportamentais como Enneagrama, algumas outras também do Oriente. Então, assim, Hum. foram vários anos estudando todos esses conhecimentos, essa ciência sobre o comportamento humano, e 24 anos aplicando e desenvolvendo o inato, que é um conhecimento, uma ferramenta que ele não é através de padrões ou de receitas prontas, ou não analisa só o perfil de cada pessoa. O inato é um conhecimento, uma ferramenta natural que nasce com a gente. E o JF ele é o compilador deste conhecimento. Então, através não só de um estudo empírico, mas também através de entrevistas e aplicando esse conhecimento em vários países, palestras e cursos na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, seleção de pessoas também, Hum. fazendo seleção através deste conhecimento, que é a pessoa certa no lugar certo. Hoje ele está na Nova Ah, Zelândia, inclusive, uhum. aplicando esse conhecimento lá, que a gente tem um Instituto de Evolução Humana na Nova Zelândia, não só em Blumenau. Blumenau, Brusque, Indaial a gente tem uma pessoa lá Uhum. também, que é parceira nossa, formada na área de gestão de pessoas e psicóloga, que também monta as turmas em Indaial, e também em Brusque, né? Aqui em Brusque também a gente tem o Instituto de Uhum. Evolução Humana. Você falou sobre a pessoa certa no lugar certo. Essa é uma frase bem icônica, assim, porque você quer dizer então que talvez
através do autoconhecimento e esses conteúdos oferecidos pelo Inato, a gente pode chegar a conclusões mais assertivas, escolhas mais assertivas quanto ao profissional e talvez ao lado pessoal também? Sim, com certeza. A gente não tem dúvida disso. O Inato, a gente tem vários serviços e alguns deles voltados, direcionados para o mundo corporativo, né? Hum, E dentro desses serviços, como a gente vai além do que só analisar o perfil da pessoa, mas isso passa a ser como se fosse uma área do que a gente faz. A gente desenvolve a pessoa a ela conhecer de fato qual é a natureza dela em relação às competências e habilidades naturais. Através disso, ela vai conseguir desenvolver em determinada área melhor, seja um exemplo prático, né? uhum, Se eu sou líder na área de gestão de pessoa ou na área comercial, como é que eu vou liderar a minha equipe? Como é que eu vou conseguir motivar todos, percebendo que tem algumas pessoas dentro daquela equipe que não se motiva pela mesma ferramenta ou pela mesma técnica? uhum. Então, dentro deste conceito, a gente consegue sim, a gente tem serviço para isso, que é perceber que algumas pessoas naturalmente não gostam ou não vão escolher estar em determinadas funções, ou Uhum. seja por questão de conflito, ou seja por questão de resultado. Porém, o que acaba acontecendo na nossa vida e no mundo corporativo é ter algumas pessoas deslocadas por questões de escolhas ou necessidade, né? Então, às vezes, a pessoa ela está exercendo hoje uma função, uma profissão que ela não está se sentindo feliz. Só que Uhum. ela não consegue entender o porquê disso e, às vezes, tem alguma insegurança em conseguir ter, não é nem questão de coragem, mas é tipo uma força para conseguir ir lá e se recolocar. Inclusive, isso também é um serviço que a gente tem, que é o PVN, que é o Programa Vocacional. E então, assim, o Inato ele vem também contribuir, né, nesse sentido, contribuir com que a pessoa não só tenha um conhecimento de si, mas que ela consiga também, através disso, aplicar este conhecimento para que ela consiga se direcionar melhor na questão profissional. E automaticamente servir melhor a sociedade, né? Exatamente, porque a pessoa, quando ela está mais feliz no lado profissional, também vai contribuir com qualquer tipo de felicidade que ela esteja buscando na vida pessoal dela, Uhum. né? Isso que a gente nem falou da parte pessoal de cada pessoa, né? Uhum. Tá, aí você falou sobre a pessoa certa no lugar certo na questão profissional, né? E no pessoal, David, como é que funciona isso? Também tem essa relação de a pessoa certa com a outra pessoa certa? Total. No Inato, a gente tem, como eu falei antes, alguns serviços que são direcionados tanto para a questão profissional, mas a gente também tem direcionado para a vida pessoal de cada pessoa, né? Então, assim, não é só uma questão de autoconhecimento, de me autoconhecer ou de autoajuda. A gente vai no cerne da questão, que é aquilo que é intrínseco de cada ser humano. Ou seja, qual é a base natural de inteligência, qual é o meu grupo de comportamento, e baseado nisso, eu conhecendo o meu grupo natural de inteligência, conhecendo a minha base natural de inteligência, eu vou conseguir trabalhar as interações interpessoais do dia a dia. Ou seja, como é que está meu relacionamento com meus filhos, ou como é que está meu relacionamento com meus pais, com meus parentes, com meus vizinhos, com a minha esposa, como é que é o meu relacionamento com meu marido, porque existem alguns conflitos que vai além dessa questão do gênero homem e mulher. A gente fica muito preso a isso. Mulher é mais coração, emoção, o homem é mais razão. E às vezes, quando a gente está sentado, nós que somos instrutores aqui do Inato, às vezes a gente conversa muito entre nós, a gente está sentado num parque e a gente percebe uma interação familiar onde a mãe está chamando a atenção da criança e o pai está lá fazendo, não, calma, não fala assim com ela. Então ali já quebrou esse paradigma. Ou seja, naquele Uhum, relacionamento, o homem é mais coração e a mulher é mais razão. uhum. O Inato ele vem explicar não como uma questão de exceção, mas ele vem explicar exatamente essas diferenciações. Então não existe o melhor ou o pior, ou aquele que é mais inteligente. De maneira geral, a gente vê que a sociedade, o Inato traz essa informação, que a sociedade ela está compreendida, ela faz parte de bases naturais de inteligência. Ou seja, dentro da sociedade tem pessoas ativas, da inteligência ativa, tem pessoas da inteligência emocional e pessoas da inteligência racional. David, você falou sobre bases naturais de inteligência. Quais seriam essas bases? O Inato compreende e traz como informação no conhecimento três bases naturais de inteligência: ativo, emocional e racional. E esse estudo e esse conhecimento, o JF, ele traz através de todo um estudo que ele fez
tanto na área da psicologia, como Carl Gustav Jung e outros também psicólogos ou outros estudiosos, cientistas da área comportamental, quanto também já numa referência que se faz lá atrás, a primeira pessoa que estudou isso há 480 anos antes de Jesus, que é o Sócrates, né? Então, o Ó, filósofo Sócrates, ele já fazia essa observação. Então, ele foi que tem assim escrito e catalogado através do seu discípulo Platão uhum. é esse trabalho do Sócrates. Então, ele foi a primeira pessoa a fazer essa observação. E também através desse estudo, o JF também começou a compreender isso naturalmente dentro das pessoas, dentro de cada um de nós. Então, todos nós trazemos essas bases naturais de inteligência nosso comportamento, isso fisiologicamente explicando dentro do nosso cérebro, e aí a gente, nas nossas interações, desde da fase ali uterina, na barriga de nossa mãe, depois no nosso desenvolvimento como criança, adolescente, adulto, existe também um comportamento adquirido que vai influenciar na utilização dessas bases naturais de inteligência. Uhum. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tudo aquilo que acontece na nossa vida, as nossas escolhas, as necessidades, tanto coisas boas como coisas ruins, aquilo, a perspectiva e expectativa de cada criança em relação à admiração do pai, da mãe, da sociedade, vai fazendo com que essas bases naturais de inteligência que estão dentro da gente, a gente se utilize mais dos potenciais e habilidades que cada uma delas trazem, ou das inabilidades que a gente traz também. Em que sentido? Um exemplo, uma pessoa que é extremamente proativa, quando ela está em desequilíbrio, ela é uma pessoa que também é precipitada. Então é como se fosse um combo dentro dessas Hum. bases naturais de inteligência. Se eu sou uma pessoa extremamente analítica e observadora, quando eu não estou muito bem, ou quando eu estou triste, ou quando eu estou em desequilíbrio, eu também vou me tornar uma pessoa lenta, fria, ou às vezes inadequada ou indiferente. Então é um combo de comportamento em cada uma dessas bases naturais de inteligência, a ativa, a emocional e a racional. Isso é um conhecimento atemporal, então, se desde lá de Sócrates já houve essa observação. É, exatamente isso. E o bacana é que o JF, o José Fernando Araújo, ele não tem receio ou medo de referenciar isso, né? Então, Claro. assim, muito das ferramentas comportamentais que existem hoje, ou que já existem há 60 anos ou há 130 anos, não fizeram essa referência. Elas Uhum. trazem com outra nomenclatura, porque lá o Sócrates falava em homem cabeça, homem peito e homem ventre. O JF Uhum. trouxe com outra nomenclatura ativo, emocional e Ah, racional, que vai aham. ser mais fácil de compreender. Tanto que hoje a gente já há mais de 25 anos discute muito a inteligência emocional. E poucas pessoas, ou quase ninguém, fala da inteligência ativa. E a inteligência ativa, as pessoas que fazem parte desta base natural de inteligência, elas são incompreendidas. Então, assim, depois a gente pode falar mais um pouquinho disso, mas na nossa sociedade, todas as pessoas que têm a base natural de inteligência ativa, elas têm dificuldade de se relacionar nas interações dela do dia a dia. Ah, legal. Você falou então para nós sobre as bases. E os grupos naturais de inteligência, o que que são? Então, nas BNIs, cada uma delas, a ativa, a emocional e a racional, elas se ramificam em 4 grupos de inteligência. Hum. Então, na BNI ativa, a gente vai ter um grupo de inteligência lá que as características mais fortes são terminar o que começa, estar sempre ativo. E aí, quando o Inato está trazendo essas informações inerentes a cada GNI, a cada grupo natural de inteligência, a gente deixa bem claro, a metodologia que a gente usa é a mais clara possível para que a pessoa perceba que não é uma questão de eu preciso ser rápido ou proativo aqui porque existe um resultado eminente. Não. Quando aquilo é natural na pessoa, não é eu preciso ser, não é eu estou ativo, é eu sou da base natural de inteligência ativa. Isso é bem interessante, porque entre estar e ser tem uma diferença. Claro. Porque daí é Uhum. quando eu preciso ou quando eu sempre sou. Então, dentro dessa base natural de inteligência ativa, tem 4 GNIs. Vou dar o exemplo de um deles. Dentro desse exemplo que eu falei ali antes, que é a pessoa que é proativa, imagina que essa proatividade está ligada nela o tempo inteiro. E por isso que não é uma questão de positivo e negativo, mas sim de equilíbrio. É isso que o Inato traz como conhecimento. Que essa proatividade, quando ela está equilibrada, faz com que a pessoa seja extremamente eficiente nas coisas que ela faz,
Mas quando ela está desequilibrada, faz com que essa pessoa seja extremamente intransigente e irritada. Ou seja, é uma pessoa que quando vê as outras pessoas paradas sem fazer nada, ou quando vê 2, 3 pessoas lá no cafezinho, tomando cafezinho e só ela está trabalhando, ela sempre está com aquele sentimento assim: "Meu Deus, só eu trabalho aqui, ninguém faz nada". Então é uma pessoa que esse ativo dentro dela, essa proatividade está o tempo inteiro. Tanto que quando ela chega em casa e senta para assistir o Netflix, o que que acontece com ela? Ela dorme, porque daí ela desliga. Olha Então, só. é uma Uhum. pessoa que inclusive quando pega férias, no terceiro dia já está se perguntando: "O que que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar em casa, ou eu podia estar trabalhando. Não, eu acho que eu vou voltar para casa e vou pintar, vou mexer na grama". Então, não é uma pessoa como qualquer outra, que busca descanso, mas o corpo dela está sempre pedindo atividade. Só um exemplo para a gente entender, Não, né? mas é muito legal você falar sobre esse exemplo, porque me corrija se eu estiver equivocada. É, me parece que são características, ponto, que quando estão em equilíbrio podem ser muito positivas, mas se está em desequilíbrio pode ser muito prejudicial. É como a velha história do a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, tipo parecido com isso. É, num sentido, inclusive, de que a gente, falando dessa pessoa ativa, né? Ela não faz isso de caso pensado, ela não está pensando em todo momento que ela tem que, eu tenho que fazer, eu tenho que Hum. trabalhar. Não, isso já é Natural. natural dela. Tanto que, naturalmente, porque as pessoas da base da BNI ativa são mais incompreendidas? Porque a todo instante as pessoas estão olhando para elas e pensando assim, meu, que grossa, que estúpida. Daí, se alguém tem coragem de chegar e falar para ela assim: "Meu, como tu é estúpida, como tu é grossa", ela vai dizer assim: "Não, eu não, deixa disso, vamos lá, vamos tomar uma cerveja, vamos passear, vamos tomar um cafezinho", porque a franqueza faz parte dela. Então, assim, ó, Hum. são características e habilidades naturais que nasceu com ela. Essas características, ela tem esse peso de equilíbrio e desequilíbrio. Uma pessoa que é extremamente franca, ela fala o que pensa e ela não mede as palavras dela. Isso vai fazer com que algumas interações dela, ela seja tão franca com a pessoa e dizer: "Ó, essa roupa aí tá feia. Ô, vai mudar isso. Ô, eu não gostei do que tu fez não". Mas e a pessoa que vai receber isso? Porque ela, por ser da inteligência ativa, ela não tá falando nada demais, ela só tá expressando alguma coisa que ela pensou. Uhum. Mas a outra pessoa pode ser ou da inteligência ativa ou da racional emocional e receber aquilo como uma pedrada ou como um chute. Então, assim, nas interações interpessoais que temos no nosso dia a dia, essa questão da antipatia gratuita ou da empatia, poxa, nem te conheci, mas eu olhei para você, parece que o santo bateu. Uhum. Todas essas questões, o Inato traz o porquê disso. Olha só que Porque legal. ele vai trazer aquilo que são características, habilidades e potenciais naturais dentro da gente. Então, o que eu estou querendo dizer é que muito das nossas interações, às vezes até que a gente vê como um lado negativo, não é negativo, é uma questão de ponto de vista. Eu vejo a vida de uma maneira mais emocional. Então, as minhas atitudes vai ser diferente de você se você for uma pessoa que vê a vida sobre uma ótica ativa ou racional. Então, eu por ser emocional, eu vou estar muito mais atento e preocupado com as minhas ações e com as suas reações. Isso é da minha natureza. Sem eu perceber, eu estou observando o que as pessoas querem ou precisam. Mas, em contrapartida, se você é da inteligência ativa, não quer dizer que você não se importe com as pessoas. Claro que sim. Você também tem empatia, mas não tem tanto quanto eu tenho. E Aham. nessa sua característica da franqueza, faz com que você tenha algumas atitudes que, como eu sou emocional, eu vou julgar como que aquilo não está certo. Mas aí é uma questão de ótica e ponto de vista. Então, Uhum. o inato, ele não vem só debater, ele vem mostrar para a gente, ele vem nos trazer estas informações de maneira muito clara. E como é que a gente trabalha isso? E como é que a gente lidar com essas diferenças? Conviver com essas diferenças, né? Exatamente. E o Uhum. importante é isso. Como é que eu aplico este conhecimento? Esse é o Ah, grande diferencial do inato. vamos falar sobre aplicabilidade, então. Mas, primeiro, você falou, explicou que são as bases naturais de inteligência e que essas três bases se ramificam em grupos naturais de inteligências, os GNI. Uma pergunta: a gente nasce com essas características naturalmente. É possível mudar essas características ao longo da vida? Boa pergunta. A gente nasce e a nomenclatura que a gente usa, que o JF no estudo dele trouxe para o inato, é o PEN, que é o princípio elementar natural. Então, assim, eu poderia traduzir isso
de várias formas para que as pessoas pudessem entender. Eu posso falar que o PEN é como se fosse um código-fonte que tem dentro da gente. Quando a gente está lá sendo gerado no útero de nossa mãe, está sendo gerado esse código-fonte no nosso cérebro, isso, tá? Esse comportamento. Ou eu poderia falar que a nossa essência vai depender daquilo que a gente acredita, se a gente é materialista, se a gente é religioso, mas isso está no nosso nascimento. Como a gente nasce, a gente vive no mesmo grupo natural de inteligência. Mas a gente não padroniza no sentido de que, por mais que eu tenha meu grupo natural de inteligência, mas o inato vai bem longe nessa ramificação, tanto do comportamento adquirido, que são as minhas escolhas ou aquilo que aconteceu na minha vida, que isso vai influenciar, quanto também nesse combo. Eu acho que a palavra que vai ser mais fácil todo mundo entender, quando a gente fala combo, é um pacote de várias características potenciais, habilidades, e aí, tanto na parte, seja comportamental ou energética, que cada uma dessas bases naturais de inteligência e cada um desses PENs traz para cada grupo natural de inteligência. Então, é um combo muito grande. Imagina assim, só um exemplo, não se apeguem ao que eu vou falar agora. É como se cada PEN desse pudesse ter, vai lá, 200 características, 300, então eu vou conseguir acessar todas elas? Talvez não. Por isso que tem pessoas que são extremamente eficientes e felizes e conseguiram alcançar resultados e sucesso na vida, e tem pessoas que estão com certas dificuldades. Isso muito por causa do comportamento adquirido, que é coisas que aconteceram que me travaram ou que dispararam gatilhos. O inato vem destravar isso. O inato vem fazer com que você consiga alcançar essas características que está dentro de você, sem que você precise, por exemplo, remediar através da farmacologia, um exemplo. Ou seja, nós somos a nossa cura, né? Isso, inclusive, é uma das literaturas do JF, que é Você é a Cura, né? Que bacana. Inclusive, tendo conhecimento sobre essas minhas características, eu posso. Você comentou antes ali sobre o ativo que tem uma característica de uma franqueza muito forte, né? Tendo consciência disso, eu posso talvez ter mais tato, porque eu não sei como a outra pessoa vai receber, ou sabendo que eu estou lidando com uma pessoa mais emocional, talvez ela não receba a franqueza apenas como franqueza, mas sim como uma grosseria, uma arrogância, alguma coisa assim, Ah, né? legal, legal mesmo, porque assim, se a gente vai para a questão do mundo corporativo, é bem interessante eu saber quais são as habilidades e inabilidades das pessoas, dos meus colaboradores, ou dos meus clientes, para que eu faça uma negociação e atinja o resultado que eu preciso, ou para que eu motive meus colaboradores para que a gente chegue no resultado que a gente precisa. Mas quando a gente vem para uma questão pessoal, íntima, é muito mais interessante que eu me conheça de verdade do que eu estar preocupado em conhecer as pessoas que convivem comigo, né? Então, assim, é, é uma é um voo sem volta quando a gente entra no inato, porque o final disso é a gente assim, caramba, agora eu estou me percebendo que aquilo que eu achava que eu era normal, ou essas frustrações que eu tenho, faz parte do meu ser. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que vir para este caminho aqui, porque eu tomando cuidado com essas atitudes, ou eu percebendo que isso aqui faz com que as pessoas me vejam dessa maneira, eu preciso também trabalhar isso, porque então vem nessa pegada também de se autoconhecer. Mesmo que é interessante, porque não é a proposta eh, do inato que você se autoconheça, mas não tem como você estar dentro do É inato sem se automático. autoconhecer. Porque que isso é que nem quando a gente fala no mundo corporativo de qualidade. Hoje em dia, qualidade não é mais um diferencial. Não. Então, no inato, se autoconhecer não é o diferencial do inato, tá? É interessante a gente dizer isso, porque assim, você querendo ou não, você vai se autoconhecer dentro do inato. Então, em termos de analogia, o que para o mundo corporativo hoje, em pleno século XXI, em 2023, qualidade não é mais um diferencial, que há 20, 25 anos atrás era, no inato, se autoconhecer não é o diferencial. Isso é o mínimo que vai acontecer com qualquer pessoa que acesse o conhecimento. O que o inato vai trazer são coisas assim que tem pessoas, às vezes, que estão há 15 anos ou 5 anos fazendo alguma terapia ou buscando algum entendimento, algum conhecimento, e não conseguiu ainda se resolver. E o inato vem trazer ou traduzir para a pessoa o porquê ela ainda não conseguiu se resolver. David, e para ter acesso a esses conhecimentos, essa metodologia, como que funciona o Instituto? São cursos, são palestras, são workshops? Como é que a gente tem acesso a isso? E
Existe algum pré-requisito para ter acesso a esses conhecimentos de idade ou nível acadêmico? Como é que funciona? Em relação ao nosso a forma de conteúdo, o Inato hoje a gente tem workshops, palestras, a gente não gosta de usar a palavra curso, mas encontros, curso Uhum, que é o que a gente usa no dia a dia, né, porque como é algo que fala sobre a nossa natureza, ele vai além do que só um curso, né. Mas para a pessoa acessar o conhecimento, que a gente chama de PDN, SP1. O que é PDN SP1? É Programa de Desenvolvimento Natural Ser Psíquico 1. hum, Então, assim, a porta de entrada para este conhecimento, para que se consiga ter qualquer tipo de serviço, seja um atendimento mais específico, eu quero um atendimento terapêutico, eu quero fazer uma seleção de pessoas aqui na minha empresa, eu quero me autoconhecer. Para acessar este conhecimento é através do Ser Psíquico 1. E a uhum. pessoa não precisa ter nenhum tipo de formação acadêmica. A partir dos 13 anos de idade, a pessoa já está apta a acessar e as nossas turmas, quando elas são abertas, assim, sem ser algo específico em company dentro da empresa, quando é aberta nos institutos de evolução humana, é bem eclético. Tem jovens, tem pessoas que estão lá porque trabalham com gestão de pessoas, enfim, ele é eclético, tem Uhum. senhores, senhoras, pessoas de várias idades, de várias faixas etárias, né. Então, através da incursão das pessoas no ser psíquico 1, elas vão ter todo esse entendimento do que é o PEN, do que é a BNI, do que é o GNI, ou seja, o PEN, princípio elementar natural, as BNIs, que são as bases naturais de inteligência, e os grupos naturais de inteligência. E através desses conhecimentos, dessas informações ali oferecidas no Inato, eu consigo identificar a minha base, talvez o meu grupo natural de inteligência e também de outras pessoas? Sim. Já na porta de entrada que a gente costuma fazer uma analogia com um iceberg, né, o iceberg, o que está para fora é muito menor do que o que está para Uhum, dentro do oceano, né. Então o Ser Psíquico 1, ele é a pontinha desse iceberg. Mas como a ideia porque, assim, quando a gente está falando de comportamento humano, não é simples, é complexo falar do ser humano e de toda a complexidade em termos de estrutura, comportamental das pessoas, mas já no Ser Psíquico 1, o que a gente vai trazer para a pessoa é exatamente uma introdução desse conhecimento e ela já vai sair do Ser Psíquico 1, se conhecendo e conhecendo as pessoas que ela interage no dia a dia já, ou seja na função dela que ela desempenha profissionalmente, ou seja em casa com os familiares, na intimidade, como lidar com os filhos, como uhum, lidar e entender que meu marido não tem que ter a velocidade ou que minha esposa ela não tem que pensar através da minha ótica e do meu ponto de vista. Então, uhum, assim, no Ser Psicom a gente já consegue ter esse entendimento e sair com este conhecimento. legal. E falando ainda sobre as bases, eu fiquei com uma curiosidade. Dentro das bases naturais de inteligência, as BNIs, racional, emocional e ativo. A pessoa racional, ela não tem sentimentos? Ou tem sentimentos assim inferiores se comparado com a emocional? Ou será que a emocional e a racional são menos proativas do que uma ativa, Legal, inteligência assim, ativa? como a gente está falando de comportamento, isso é que foi bacana essa pergunta, porque a gente não está falando da parte do sentir. Quando a gente fala que a pessoa ela está inserida na base de inteligência racional, ela também fica triste, ela também sente tristeza, ela sente alegria, ela chora. O detalhe é que isso é muito com ela mesmo, essa é a diferença. Então, esse Hum, emocional está mais para ela do que para com os outros. ah, Estar para os outros quando eu preciso ou quando eu me sinto bem, ou seja, eu como um racional, eu preciso me sentir bem para poder fazer bem aos outros ou através de um resultado não é nem uma questão de obrigação, por necessidade de que eu tenho que estar bem. Por exemplo, eu posso ter brigado em casa ou ter acontecido uma coisa muito ruim na minha casa, chega lá no trabalho, eu como racional, eu vou agir de forma normal. Eu vou ter como se fosse um jogo de cintura de não levar, ou eu vou esconder o sentimento, ou eu vou ter um jogo de cintura de não levar isso para as pessoas lá. isso pode ser uma característica comum a mais de uma base de inteligência ou não? Não, isso é do É do racional. racional. Agora por isso é legal, porque quando é emocional já vai ter dificuldade. A pessoa que é emocional vai chegar com a cara de choro no trabalho, ou todo mundo vai perceber que ela já está chorando faz 2, 3 horas. Hum, Porque, lembra que o sentimento todos têm,
Mas o emocional, ele é muito aberto a isso. Ele vai ter maior dificuldade de esconder que ele acabou de passar por uma tristeza, ele não vai conseguir separar muito bem tudo aquilo que aconteceu lá. E, na mesma situação, né? Se a gente for levar a mesma situação da pessoa racional que teve alguma tristeza no ambiente familiar e foi trabalhar, o racional ele consegue esconder ou disfarçar. O emocional ele não vai conseguir fazer isso. Isso também tem a ver com a maneira que a minha base determina também a maneira como eu interpreto o mundo? Sim, completamente. Uhum. É lógico que para responder isso seria uma situação mais complexa, a gente está tentando deixar aqui de forma clara para que Aham, todo mundo entenda. aham. Mas é total isso. Você falou uma coisa que é o que a gente está tentando demonstrar através do inato, Uhum. que muito daquilo que a gente percebe a vida é através de uma ótica que está conectada diretamente a que A base eu base. estou. Se eu sou da base ativa, meus pensamentos é muito ligado, ó, pensamento, ou seja, sou ativo, mas eu penso também, sou inteligente Uhum, também, uhum. mas está muito mais ligado a, pessoal, vamos trabalhar, vamos, deixa de mimimi, vamos fazer, ó, tem que limpar, tem que organizar. Ei, 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 tá fazendo o quê? Tá parado por quê? Isso é o pensamento e o sentimento de uma pessoa ativa no dia a dia. Aham. Numa pessoa racional que estressado. Meu Deus do céu. Para que essa Para que pressa? essa pressa? Que loucura, ó. Tô aqui, vou fazer mais rápido que ele, mas o meu corpo não precisa trabalhar se minha mente trabalha. Então você já vê uma pessoa mais analítica. E a pessoa emocional é aquela que pode ser mais parecida com o racional ou pode ser mais parecida com o ativo, porque emocionalmente falando, se eu tenho a inteligência emocional, eu estou ligado no dia a dia. O que as pessoas precisam aqui nesse ambiente? As pessoas precisam de uma pessoa calma. Então eu vou me tornar essa pessoa calma. As pessoas precisam de uma pessoa extremamente ativa e que esteja fazendo tudo. Eu vou me tornar, porque eu, como emocional, se eu estiver me espelhando com uma pessoa ativa, naquele momento da minha vida eu também vou estar super ativo, porque eu estou me espelhando naquela pessoa. Se aquela pessoa é preocupada com limpeza, limpar, higiene, daí eu vou ficar preocupado com isso também. Então, o emocional, ele se molda muito às pessoas que ele tem como referência. E aí, por isso que o emocional vai ser mais, no sentido assim, depende. Depende de quem eu estou me espelhando naquele momento, ou se eu sou um emocional mais introspecto ou mais extrovertido, mais para fora, né? Então, a pessoa que é emocional mais para dentro, ela está mais se analisando e se autocriticando. O que é mais para fora está mais conectado à necessidade dos outros, o que as pessoas precisam. Aí você está falando de, entre aspas, dois tipos de emocional. Talvez já estamos entrando em grupo natural de inteligência? Aí é porque daí a gente já vai começar na ramificação do Uhum, emocional, uhum. os 4 grupos naturais de inteligência daí. Legal. É isso aí. Gente, deu para perceber que a gente conheceu só a pontinha da pontinha do iceberg de de uma coisa gigante, uma coisa realmente que dá para se aprofundar muito e colher muita coisa boa para a gente trazer para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para a nossa felicidade e de quem está perto da gente também. David, fala então para a gente como é que a gente pode ter acesso a mais desse conteúdo, a mais do Instituto, como é que a gente faz? O Instituto de Evolução Humana, através da nomenclatura INATHU, INATHU, vocês vão encontrar no Instagram, no TikTok, no Facebook, site também. E visitem lá. A gente está aqui no sul do Brasil, em Brusque, em Blumenau, em Dayal, em Portugal também e na Nova Zelândia. Mas a gente tem muito conteúdo também, inclusive até no Telegram, né, que eu esqueci de falar, no Telegram também com podcast. E a gente tem muito conteúdo já lá no YouTube também, com algumas playlists direcionadas tanto para a questão pessoal e também algumas para o profissional também. Maravilha. Então, se você também tem esse objetivo na sua vida de procurar ser uma pessoa melhor, servir melhor à sociedade e ser mais feliz, procure os conteúdos do Inato.